estamos iniciando hoje uma parceria, na verdade, com a OAB. A gente recebeu, através do vereador Márcio Martins, um comunicado, na verdade, foi um ofício enviado pela OAB, não é? Se colocando à disposição, através da Comissão de Sustentabilidade, para a gente disseminar esse assunto. E aí a escola, o vereador Márcio Martins, que aqui fica a minha gratidão, encaminhou esse ofício perante a escola, né? Prontamente a gente fez contato com a Comissão de Sustentabilidade da OAB, aqui na figura representado do professor Jacques, da professora Eveline e do professor Elano. Então, foi firmada essa parceria e, junto com a escola, a gente até estava conversando antes, esperamos que esse seja apenas o primeiro evento de muitos que vão acontecer, né? Existe essa comissão de sustentabilidade. Aqui na casa, estamos também querendo implantar o Comitê Verde, que trata sobre o assunto. Temos aqui o assessor do vereador Gabriel, Anderson, que tem nos ajudado muito aí também no desenho desse comitê. E aí é com grande prazer, grande satisfação que a gente traz essa equipe da OAB para falar um pouquinho para vocês sobre o tema, para realmente a gente ter um momento de reflexão sobre esse assunto tão relevante. Então, obrigada pela participação de todos, por quem se inscreveu, né? E vamos começar. Nem vou falar muito sobre o tema, porque eu vou passar aqui para os experts na área. Bem-vindos. Obrigado, Tiziana. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de começar fazendo um agradecimento todo especial, realmente, ao vereador Márcio Martins e ao vereador Gabriel, né? Figuras emblemáticas aqui da Câmara, né, nessa questão ambiental, ambos presidente e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo, não é isso? Com quem eu tive a honra de fazer uma boa aliança, uma boa amizade. Eu queria, de imediato, já apresentar a nossa comissão. O meu nome é Jacques Araújo, eu sou o presidente da Comissão de Estudos para a Sustentabilidade, ESG e Empreendedorismo da OAB. É uma comissão que tem um pouco mais de um ano e surgiu em razão da necessidade, né, em razão da importância da temática sustentabilidade e ESG no contexto global, né? A OAB não poderia ficar de fora, porque tudo que acontece interessa ao mundo jurídico, né? Então, a OAB não poderia ficar de fora e essa comissão surge em razão dessa necessidade e dessa importância, né? Só pegar aqui um passador. Aqui. Aí você vai ficar passando, sabe? Se não der certo aqui, eu passo. Deixa eu tentar aqui. Você avisa que eu fico passando sem problema. Então, a comissão é uma comissão de estudos para a sustentabilidade, ESG e empreendedorismo. Eu sou presidente, temos aqui a Fabíola, que é vice-presidente, a professora Eveline também, tá? Mas somos 5 diretores, estamos só nós, e o Elano aqui, nosso colega, membro também da comissão, que vem falar de outras questões bem interessantes, na verdade, a sustentabilidade na prática a nível municipal. Parece que não passa. Passou. A gente não pode pensar em sustentabilidade sem pensar primeiro em degradação, né? Quanto tempo o ser humano, nessa relação com o planeta, degrada, né? Na verdade, desde a pré-história, desde o momento que o ser humano se empoderou, né, se potencializou com a manipulação do fogo, começa, então, a degradação. Só que a degradação, nesse momento, era diminuta em relação ao poder de regeneração que o planeta tinha, porque essa influência antrópica era uma influência pequena. Poderia se destruir uma coisa ou outra, mas o planeta estava em condições de se regenerar, de se recuperar.
Só que passados anos, muitos milhares de anos, não é? 150 mil anos, e chegando já na modernidade, nós temos aqui a referência dessa degradação com o protagonismo humano, que é a Revolução Industrial. As indústrias chegaram e, com elas, a insustentabilidade, em razão da larga produção de bens de consumo. Nós passamos a produzir sem pensar no que produzimos e, acima de tudo, sem pensar que o planeta recebe tudo que nós produzimos. Então, nós produzimos sem pensar como devolvemos o que nós pegamos, porque tudo que produzimos é a partir dos recursos naturais, é do que o planeta nos dá. Então, a gente produziu, passou a produzir muito, hoje está muito pior, e a influência antrópica está tão forte, que até a questão das eras geológicas mudaram. Hoje, os estudiosos dizem que nós não estamos mais vivendo o Holoceno, mas sim o Antropoceno, ou seja, a Terra, o planeta, sofreu várias mudanças em razão, não do natural, mas em razão da influência humana. Eu coloquei aqui uma citaçãozinha do Yuval Noah Harari, que é um filósofo, né, inclusive de Israel. Ele diz na sua obra: apesar dos benefícios do fogo, há 150 mil anos os seres humanos ainda eram marginais, criaturas marginais, no sentido de que ainda estavam muito à margem, né? Então, o poder de antropização e o poder de degradação, como eu falei, era infinitamente inferior ao poder de regeneração do planeta. Mas o que é realmente sustentabilidade, né? Hoje a palavra, eu acho que talvez mais discutida, mais falada, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e ESG. Sustentabilidade é equilíbrio. Sustentabilidade quer dizer preservação, manutenção, né? E o professor e filósofo brasileiro Leonardo Boff, ele traz dois viés para esse termo sustentabilidade. Sustentabilidade, segundo ele, pode ser passiva e pode ser ativa. Quando que a sustentabilidade é passiva? A sustentabilidade passiva é o poder de regeneração do próprio planeta, com as degradações naturais. E a sustentabilidade ativa é o que nós podemos fazer de fora para dentro, para que o planeta possa se recuperar. Ele coloca também que o termo sustentabilidade, na verdade, ele já é falado desde o século XVI, só que o objetivo era outro. Hoje a gente entende o meio ambiente no seu valor intrínseco. A gente entende o meio ambiente praticamente como um ente, como um ser, não é? E nessa época, o que se via do meio ambiente é que o meio ambiente nos fornecia o que a gente precisava. Então, a sustentabilidade no século XVI, ela tinha um caráter geralmente militar. Era a proteção da madeira, porque a madeira era o recurso mais importante para as construções, inclusive de barcos, de guerra, essas coisas todas, né? Pronto, então, na verdade, sustentabilidade hoje ela tomou uma outra conotação, um outro sentido, né? E em 1987, a partir do relatório Brundtland, que foi um relatório confiado à Comissão Mundial do Meio Ambiente da ONU, eles disseram que sustentabilidade consiste em atender às necessidades das gerações presentes sem prejudicar gerações futuras. Nós temos aqui um direito intrageracional e intergeracional, né? Isso hoje é considerado princípio. Eu costumo dizer que sustentabilidade começa como termo, passa a conceito e hoje é princípio. Princípio porque é mandamental. Dá para ir, Sávio? Dá para ir. Acho que vai ser melhor por aqui mesmo. Então, sustentabilidade é princípio? Por que é princípio? Hoje se fala no princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da sustentabilidade, porque ele é mandamental.
Veja bem, para o jurista alemão Robert Alex, princípio é norma ordenadora de algo que se realize na maior medida. Na verdade, ele é mandamento de otimização. E se a gente observar na nossa Constituição Federal, no artigo 225, que é um capítulo todo dedicado à questão ambiental, realmente sustentabilidade é princípio, porque ela é norteadora. Só que sustentabilidade não é um princípio que vale só para o Brasil ou para a legislação brasileira. O princípio da sustentabilidade é global, né? Todos hoje vivemos em função da questão, na verdade, navegamos em torno desse mar da sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade hoje é princípio, porque dita a conduta dos cidadãos e das empresas e das organizações, do poder público. Então, assim, trazendo uma linha do tempo, para a gente chegar lá no ISG, onde eu vou entregar para a minha querida amiga e colega Eveline, não é? Essa questão dos movimentos ambientais, eles têm uma conotação muito forte a partir dos anos 70. Até então se falava em sustentabilidade, se falava em movimentos ambientais, mas não havia uma oficialidade, não havia uma oficialização. Vários eventos aconteceram no mundo todo, na época desses anos 70, na verdade, nos anos 60 para 70, eclodiram vários movimentos que destacaram essas questões ambientais também. Para quem não sabe, havia o movimento hippie, foi o chamado movimento de paz e amor, que foi muito responsável pela proliferação das ideias em favor do meio ambiente. Aqui no Brasil, a gente viveu o momento do regime militar com AI-5. Nos Estados Unidos, houve a morte do Martin Luther King. Então, muitos movimentos mundiais, eles também aprofundaram essas discussões nessas questões ambientais e movimentaram as legislações mundiais de meio ambiente, né? Então, veja bem, nós vivemos, em 1981, surgiu a nossa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938. E, veja, a gente estava no final do regime militar. Tão forte foi a influência mundial nas questões ambientais que a nossa lei surgiu e ainda hoje está em vigor e é respeitada e tida como uma lei moderna. É a Lei 6938, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas os anos 60 e 70, eles foram cruciais, porque a partir de 1972 nós tivemos a primeira conferência mundial, não é? Lá em Estocolmo, na Suécia, capitaneada pela ONU. A partir desse momento que a ONU passa a capitanear esses movimentos e a gente passa a ter uma gestão global dessa questão ambiental. De 1972, a gente pode até dar um salto grande para 1992, que foi a Conferência Mundial aqui no Rio de Janeiro, talvez a maior até hoje, não é? Que lança as bases e consolida a ideia do desenvolvimento sustentável. Consolida a ideia de que desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento, né, aquele crescimento que se utiliza os recursos naturais sem prejudicar o interesse e o direito das gerações futuras de também fazê-lo. Então, 1992 tem uma importância fundamental. De 1992 estamos de 2012, mas de 2012 ela não teve tanta grandeza quanto a de 1992, mas ela também lançou as bases da nova agenda mundial, que é a Agenda 2030. Nós temos aí os 17 ODS, né? 17 ODS. 2000 foi o Pacto Global. O Pacto Global foi exatamente um chamamento, eu diria assim, que a ONU fez na figura do Kofi Annan, que era o então secretário, para que as empresas viessem fazer a sua parte. Aí eu digo, já que a gente voltando no passado, historicamente a gente viu que a Revolução Industrial, portanto, a consolidação das empresas, das indústrias, trouxe a degradação, então, com o Pacto Global, eu entendo que é o grande chamamento, é a grande referência, não é, para uma tomada de posição com relação às questões ambientais por parte das organizações. Então, os ODS, eles são, eu diria, a gente chama diz que
todos os acordos que acontecem nas conferências mundiais, eles têm uma característica de soft law. Soft law é lei branda, é lei que não obriga, mas é lei que o mercado recepciona. Então, hoje, todo mundo gira em torno dos ODS. Você tem a ODS para a questão da pobreza, você tem a ODS para a questão da água, para a questão industrial. Então, as empresas hoje adotam, a empresa não é obrigada a adotar todos os ODS, mas ela pode adotar alguns ODS e seguir. E uma vez que a empresa se integra ao Pacto Global, ela passa a ter compromissos com relação à prestação de contas, eu diria assim, com relação aos ODS. Mas falar de tudo isso também é falar de gestão global, e é falar também de responsabilidade. O que é responsabilidade? Responsabilidade é um termo que quer dizer responder. É uma expressão que vem uma expressão latina chamada respondere, que quer dizer que é a resposta que as instituições, os organismos têm que dar à sociedade em razão dos compromissos firmados. Então, responsabilidade socioambiental, responsabilidade social corporativa, a gente tem isso a nível de organizações privadas, empresariais, e também tem com relação às questões das organizações dos setores públicos, né? Ninguém mais tem mais obrigação, talvez, com a sociedade do que o setor público. Então, conceitualmente, é o que eu acabei de falar. Responsabilidade social quer dizer responder, dar resposta àqueles compromissos firmados com a sociedade. Isso pode ser no âmbito privado, empresarial, e no âmbito do setor público. E interessante, eu não podia deixar de tocar nessa pequena palavra chamada ética. Não existe responsabilidade social sem ética. A ética é aquele instituto milenar que discute e questiona a conduta. Ética não é moral. Ética está antes da moral ou depois da moral, porque ela questiona a conduta. Então, não há responsabilidade social sem ética. Alguns estudiosos dizem que a responsabilidade social é a própria ética, né? É a própria responsabilidade corporativa para a Verdânio. A responsabilidade social é a expressão da ética entre os indivíduos e seu meio ambiente. Então, nós falamos em gestão, nós falamos também em responsabilidade social, responsabilidade socioambiental. E aqui, nós temos aqui o ISG no setor público, e a partir desse momento eu passo aqui a batuta para a minha amiga e companheira Eveline, que vai trazer mais a questão do ISG, e principalmente do setor público. Pessoal, obrigada pela oportunidade. Eu sou a professora Eveline, advogada, como o Jacques disse, né? Participo da comissão e a gente, há algum tempo, já trabalha esse tema. Mas, para a gente colocar mais ou menos todo mundo na mesma página, quem é que não conhece o termo ESG? Não fique encabulado, pessoal, porque realmente é muito comum a pessoa não saber nem o que é. Todo mundo conhece? ESG? Não. Não? Pronto. Oi? Eu acho que é comum também a gente ouvir falar e não saber, fazer cara de sabido, né? Ou achar que, ou fazer cara de que fica fazer cara de sabido, né? Então, o que acontece? Isso acontece muito no nosso dia a dia. A gente ouve muito, nós vivemos numa geração da informação, e eu chamo que é a geração pop-up. A gente passa tudo rapidamente pela gente e a gente faz ali alguns filtros do que nos interessa, né? Assim? E a tecnologia, ela entende esse algoritmo. Tanto que a gente fala, o que a gente se interessa, rapidamente aparece logo nas redes sociais. E, desde que a gente começou a estudar e a disseminar, né, o ESG, obviamente que aparecem todos os algoritmos do mundo para a gente, para isso. Então, assim, como professora e como pesquisadora, também faço parte do grupo de pesquisas de constitucionais e ambientais da Universidade de Fortaleza, Unifor,
a gente publica trabalho há muito tempo sobre isso. Surgiu a pauta, vamos dizer assim, ESG, para mim, especificamente, a partir de 2020. A gente trabalhava muito pesquisa ambiental, constitucional. Eu trabalho no grupo de estudos da Universidade de Fortaleza, grupo esse financiado pelo CAPES, mas a gente não falava sobre ESG. Até que veio a pandemia, a gente começou a ter encontros remotos com as universidades que a gente tem parceria, que é Salamanca, Porto, Palmas e Goiânia. Então, a gente começou a participar remotamente, e, por incrível que pareça, como várias coisas que aconteceram na vida da gente, nós nos unimos mais porque a gente tinha condições de fazer esses eventos remotos. E a gente começou a receber, né, demandas de ESG. E, na época, eu trabalhava na gestão de um curso de Direito, trabalhando assim, tipo, 59 horas por semana, quase 60, vocês conhecem nesse modelo? E aí, eu digo, não, eu vou estudar. E houve uma provocação de uma pesquisadora, da Blaine Queiroz. Blaine, Eveline, vamos lá ver o que é isso, estão mandando, e a gente vai em cara de sabida. Vamos fazer o quê? Então, começamos a pesquisar e traduzir textos. Gente, isso em 2020. Tá? E aí, a gente começou a pesquisar, e eu conheci a comissão e me envolvi. Hoje, eu coordeno um curso de MBA em ESG, aqui em Fortaleza, ESG, Governança Corporativa, do qual o Jacques é professor, o Assis é aluno, né, que está aqui. Então, a gente tem ali um grupo bem aguerrido de estudo. Mas, aqui, voltando ao assunto, eu quero dizer, eu disse isso para vocês perceberem que, mesmo a gente estando vamos dizer assim, no estudo, é muito recente. Tá? Então, esse termo ESG, o E é de environmental, que é ambiental, o S de social e o G de governança. Na verdade, algumas pessoas dizem que é sinônimo de sustentabilidade. Eu entendo não ser. Tá? Eu entendo que sustentabilidade seria o guarda-chuva, como a gente fala, né, em pesquisa científica, e o ESG seria um dos pilares do guarda-chuva. É uma discussão ainda acadêmica, mas, enfim, o ESG ele é como se fosse uma sustentabilidade específica em alguns temas. Pois bem, esse nome ele era para ser em português ASG, Ambiental, Social e Governança. Então, é um acrônimo utilizado. Algumas pessoas falam ESG, outras falam ESG, outras falam ASG, mas ele foi uma provocação, como o Jacques disse, né, do então secretário da ONU, Kofi Annan, que ele chamou a vários CEOs e vários estadistas e várias pessoas influentes do mundo todo numa conferência da ONU, e lá ele disse, pessoal, basta, chega da gente falar de sustentabilidade, de meio ambiente, na teoria. A única forma que a gente tem que fazer o mundo perceber que nós vamos sucumbir é por meio do bolso. É por meio de incentivos ou de incentivos, né? Teria que ter uma forma. Ele disse, olha, gente, a gente chama muito no direito isso, chamar o feito à ordem, né? Então, vamos dizer o seguinte, olha, não há mais condição de ficar só no plano do dever ser. Nós temos que chegar a um momento, e nesse momento, vamos transferir para os empresários, vamos transferir também para o poder público essa responsabilidade. Compartilhar com a sociedade. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso dando incentivos econômicos a quem utiliza esses pilares e tirando incentivos econômicos de quem utiliza esses pilares. Então, nós temos ido, por meio da comissão, em várias empresas, em Fortaleza, em vários órgãos públicos, e temos visto essa demanda. Né? Temos visto essa demanda justamente da necessidade. Poxa, se eu não fizer isso agora, eu não vou conseguir. O meu negócio, vamos dizer assim, não vai ser sustentável, o meu emprego não vai ser sustentável. Então, eu tenho que aderir. Pois bem, essa expressão, né, como eu disse para vocês, surgiu em 2004, e aí, de lá para cá, né, inclusive, há leis, né, existem resoluções e obrigatoriedades das empresas que têm capital aberto, né, na Comissão de Valores Mobiliários, de emitir relatórios de sustentabilidade. Então, nós vemos aqui, vamos dizer aqui no nosso dia a dia, nós temos a Pague Menos, né? Nós temos
a Unimed, nós temos o Dias Branco, nós temos várias empresas de capital aberto, que, inclusive, são exemplos para o Brasil todo, que fazem relatórios de sustentabilidade. Esses relatórios, nós temos alguns indicadores GRI, indicadores da ABNT, né, a PR 2030, nós temos alguns indicadores que balizam esses critérios de ESG. O A é um pilar do ambiental, a gente vai já falar sobre ele, o S é o pilar do social e o G é o pilar da governança. Pode passar. Então, o pilar do ambiental, ele aborda os impactos negativos e positivos das organizações no meio ambiente. São exemplos de impactos ambientais: poluição atmosférica das águas, contaminação do solo, perda de biodiversidade, mudanças climáticas, melhoria na biodiversidade local, captura de carbono e regeneração florestal. Então, eu estava comentando com a Fabíola que eu viajei semana passada e, ao entrar numa aeronave da Gol, eu fiquei realmente, até publiquei nas minhas redes sociais, eu fiquei realmente encantada, porque o avião ele era carbono zero. A gente tinha um QR Code que a gente podia entrar lá e fazer a quantidade da emissão de carbono que aquele voo estava causando por pessoa. Você podia entrar no QR Code e você podia compensar, ou seja, pagar um valor pelo carbono que você estava utilizando. Todos os copos descartáveis e tudo que estava sendo utilizado era biodegradável. Agora, sim, a gente quase não consegue se levantar da cadeira, né? Aquele modelo ali, né? Não dá para ir no banheiro, não dá para virar de lado. Aquele modelo ali que vocês sabem. Tá? Não tinha espaço para nada, mas, brincadeiras à parte, eu achei interessante essa iniciativa. E vejo, pessoal, a Gol não está fazendo isso porque ela é legalzinha, não. Ela está fazendo isso porque, senão, ela não continua no mercado. Vocês entenderam agora o que é ESG? Se ela não fizer isso, e detalhe, ela tem que fazer de uma forma eficaz, verdadeira, e não de uma forma que a gente chama greenwashing, que o greenwashing é a lavagem verde, ou seja, é o fake do ambiental, né? É o eco que não é eco, tá? É o sem CFC, só que o CFC ele é obrigatório não ter CFC. Enfim, então, são situações em que a gente vê que o marketing, né, ele não é real. O que está sendo colocado não é o que é verdadeiro. Não, só o social aborda o impacto das instituições nas relações humanas, o respeito aos direitos humanos fundamentais, considera mudanças potenciais ou reais na comunidade, do entorno, dos trabalhadores. Dando um exemplo, por exemplo, do social, nós temos visto, desse ano, 2023, fevereiro de 2023 para cá, várias empresas que já tiveram seus produtos boicotados porque utilizam trabalho análogo à escravidão. Se você disser que 3 anos atrás isso acontecia, eu vou dizer, não acontecia. Não acontecia. Não era, a sociedade ela não dava importância a isso. Hoje, aconteceu ali numa vinícola, lá em Nárnia, né, lá não sei aonde, e aí o que aconteceu? O trabalho análogo à escravidão, as pessoas retiraram os produtos do mercado, todos, e foi uma situação extremamente vexatória. Volta ao que eu disse no começo, é o bolso. Né? E não precisa você aderir todas as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mas aqui você aderir, você tem que dar satisfação à sociedade de uma forma responsável, de uma forma ética. Não é isso? Então, o social é como é que o trabalhador está sendo tratado, como é que o entorno está sendo tratado. A gente fala muito sobre o social, a gente sempre pensa que o RH é o responsável pelo social. Então, o RH está fazendo o Outubro Azul, está fazendo o Outubro Rosa, o Novembro Azul, não sei o que, amarelo, verde, o arco-íris todinho, cada semana é uma coisa, está tudo bem, social. Eu estou andando com aquele negocinho aqui, está tudo bem. Não é assim. Não é assim mais que funciona. Então, se você vai abrir uma empresa, você faz um serviço, e o entorno, a sociedade, ela não está sendo envolvida, não há um legado, uma devolução do legado para a sociedade, essa empresa ela vai perecer. Ela não vai conseguir ficar de pé. Mas isso aí é questão rápida, não é questão longa. Eu tenho falado muito, inclusive vou dar uma entrevista essa semana, sobre eventos sustentáveis.
A gente já pensou que a gente vai para um evento, a gente utiliza todo tipo, né, não, Elano? E os resíduos sólidos que a Elano vai falar por aqui, mas não é só resíduo sólido. O resíduo sólido, inclusive, é um dos que tem caminhado mais positivamente em evento. Mas existem outras situações. Tem praia aqui no interior do Ceará que vai receber um evento de 3 dias, de 50 mil pessoas. A praia tem mil locais de acomodação. E aí a sociedade vai todo mundo retirar tudo daquilo ali e vai-se embora. E aí fica o legado. Qual é o legado? O legado negativo. Praia suja, né? As pessoas não são capacitadas, as pessoas não são treinadas. E aí, quando foi publicado nas redes sociais este evento especificamente, que eu não vou dizer onde é, nem sobre tortura, o que aconteceu? Você não tem noção, não. Eles fecharam a página e não publicaram mais, porque foi 500 mil comentários negativos. Na mesma hora. Gente de todo canto do mundo comentando negativamente como é que o Ceará ia receber um evento dessa grandeza sem nenhum preparo de sustentabilidade. Tá? Então, o social ele vai para além das ações pontuais, certo? E a governança, que eu sempre falo que a governança é o grande guarda-chuva, porque na governança é onde tudo acontece. A governança, pessoal, é o setor da tomada de decisão, é o setor da liderança, dos conselhos, e que ali os códigos são efetuados, os códigos de conduta. Quem aqui já não foi trabalhar no local que não sabe nem qual é o código de conduta do local? Não pode usar celular? Não sei. Não pode fazer isso? Não sei. Não pode? Não sei. Então, assim, é complicado você... Um código de ética, um código de conduta. Então, isso tudo passa pela governança e passa pelo conselho. Não necessariamente, gente, a governança é de um grande... enorme. Só pode ser uma governança quem faz parte de uma empresa grande. Não. Pode ser uma empresa de 2, 3 pessoas, mas a governança é feita por alguém. Alguém tem ali uma gerência sobre todas essas demandas, certo? A gestão pública está ligada a uma função realizadora responsável por planejar a forma mais adequada de implementar as diretrizes estabelecidas, executar os planos e fazer o controle de indicadores de riscos. Tudo para buscar a qualidade de implementação com eficácia e eficiência de políticas e objetivos públicos. Isso aí foi tirado do TCU, né? Então, assim, a gente traz um gráfico que foi retirado da PR 2030, prática recomendada 2030 da BNT, aquela BNT que quando a gente vai fazer o TCC só falta ficar doida, né? Então, a BNT ela tem uma prática recomendada de ESG com vários quesitos e vários pilares, vocês podem tirar do site gratuitamente por conta de uma decisão judicial, né? Mas, enfim, a governança ela envolve tudo isso, certo? A governança, pessoal, eu digo que Ai, professora, governança e compliance é a mesma coisa? Eu digo, não. O compliance, ele é a parte da integridade da empresa, tá? E a governança é quem comanda esta integridade. A gente tem no MBA, inclusive, 2 módulos só sobre governança e compliance. E nesse módulo, os alunos vão redigir e validar vários documentos de condutas. Te prepara, viu? Então, a governança é uma estrutura que abarca os processos de direção e de controle. E na gestão pública, essa governança ela é muito importante. Tá? E já existe, inclusive, recomendações e leis federais em que é necessário que essa governança aconteça. Agora mesmo, né, ainda antes de eu vir para cá, eu fiz uma pesquisa que o Senado Federal, ele, na área legislativa, ele é uma dos grandes, vamos dizer assim, vanguardas na governança. Ele tem um programa chamado Hands-on, né? Ou seja, mãos à obra, né? E nesse programa, ele inclusive do Senado Federal, ele foi premiado no IASA, que é o Índice Ambiental de Sustentabilidade, né, das empresas do legislativo, na verdade. Então é possível trabalhar numa gestão pública com uma governança eficaz. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês, é mais fácil do que na empresa privada. Tá? É mais fácil do que na empresa privada. Mas tem que ter conhecimento
para poder você fazer. E tem que pedir ajuda. A gente está aqui para isso, para se ajudar. Não é isso? Eu vou fazer... Eu sou professora também do MBA da Alesse, estava comentando. Né? E aí a gente tem 3 módulos só sobre governança. Tá? Então, eu coloquei aqui essa foto, né, que a jornada ESG, ela tem estratégias a serem feitas, ela tem desafios a serem feitos. Ela não adianta ser, por exemplo, tem um prédio desse tamanho, tem um monte de servidores, tem um monte de gente, tem um monte de trabalho, um monte de meta, eu vou fazer tudo 100%. Não adianta, porque não dá. A gente tem que ser factível, tem que ser real. Então, se você relatorizar que a água daqui vai ser feita reuso desse prédio, ela tem que ser feita. Mas você não pode relatorizar o que você não fez. Mas também, se você não fez, não adianta estar com ansiedade e querer abarcar tudo de uma vez só. E essa jornada, a ESG, ela não é estática, está entendendo? Ela tem caminhos, e aí você pode até voltar para o primeiro indicador. O primeiro momento, o que é que a gente faz? A gente faz a matriz de materialidade. O que é material para a Câmara dos Vereadores de Fortaleza? O que é material? Com o que vocês trabalham? A gente começa a fazer questionários. A gente vai também entender quem são os stakeholders daqui. O que são stakeholders? São aquelas pessoas que vivem daqui. A tia que vende o café, os servidores, as pessoas, aqueles 2 rapazes que me receberam ali fora no estacionamento, por sinal, com muita educação, me trouxeram até aqui. Tudo são os stakeholders, são aquelas pessoas que dependem da organização. A gente vai fazer questionários com esse pessoal, tá? E questionário de formas diferentes, de locais diferentes, e aí depois a gente vai entender qual é a matriz de materialidade da organização. Entendendo essa matriz de materialidade, a gente vai tratar estratégias. E aí a gente pode ir para um caminho, e esse caminho não está legal, a gente tem que voltar. Então, assim, eu sempre falo que a jornada ESG, ela é uma jornada cíclica, ela não para. Então, terminou 2023, eu preparei minha casa, preparei tudo, está tudo ok, vamos embora sair para o Natal, ano que vem vai descer. Não dá. Tem que estar sempre com atenção, com monitoramento, e tem que estar sempre revendo os padrões. O que todo gestor público precisa saber sobre ESG? Bom, ESG é também gestão de risco. Se lá atrás, né, algumas empresas tivessem mapeado, lá atrás, muito próximo, elas não teriam tido comportamentos racistas e não estariam sofrendo processos. Tá? Se lá atrás não se tivesse visto que aquele problema ia dar um problema ambiental, eles não teriam feito. Então, assim, se você mapeia um risco, se você visualiza que ali vai dar problema, o negócio ali não está legal, não. Bora tentar reformular, vamos pedir ajuda, vamos segurar as mãos e vamos ajeitar, né? Então, é preciso ver quais são os riscos que vão acontecer, porque é gestão de risco. E hoje, gestão de risco, pessoal, é dinheiro. É dinheiro. Tá? Avaliação de desempenho em projetos de políticas públicas. As políticas públicas, elas não podem mais ser maquiadas, elas têm que ser efetivas. A gente sabe que o gestor público ele trabalha com dados de políticas públicas. Fomentos e incentivos, critérios ESG em financiamentos públicos e critérios ESG em licitações e contratos públicos. Então, a nova lei de licitação, né, a tão ansiosa lei, ela traz contratações com sustentabilidade, licitações que são com sustentabilidade. Então, é preciso que todo seja analisado e seja estudado. E efetivamente feito, né? Então, por exemplo, o gestor público avalie se as suas políticas públicas sofrem influência de alguns fatores abaixo. Por exemplo, emissão de gases de efeito estufa, perda de diversidade, poluição e contaminação, eficiência de água, energia e controle de resíduos. Analise isso aí. Não é tão complicado você fazer uma gestão com um programa nacional de resíduos. Não é tão complicado, basta querer. Tudo passa, gente, pela governança. Tudo passa pela tomada de decisão.
Social, prática de trabalho, deslocamento de comunidade, direitos humanos, igualdade de gênero, inclusão financeira, cultural e social. Ontem à noite, eu estava numa entrevista na TV Assembleia, falando sobre a participação feminina nessa agenda. Porque nós precisamos, o Brasil precisou, em pleno século XXI, ter uma lei que obrigue as mulheres em cargo de conselho, né, em cargo de chefia, de liderança, a ter o mesmo salário que os homens. Gente, é hilário. O negócio desse é hilário. Eu entendo, eu sempre falo em sala de aula, que quanto mais leis um país tem, menos desenvolvido ele é. Porque isso aí não precisa ter uma lei que obrigue, inclusive, com multa. Quanto mais lei, menos ética. Quanto mais lei, menos ética. Né? Então, assim, 11% das mulheres do Brasil estão em conselho de administrativos. 11%. 51% da população brasileira é mulher, das quais 37,5% são declaradamente, autodeclaradas negras. E mulheres em cargo de liderança ainda é um grande desafio. O Ceará, ele é bem fora do padrão nisso aí. As empresas de capital aberto do Ceará, quase todas, pelo menos 80%, têm o perfil de mulher em liderança. Mas, no Brasil, não é essa a realidade, certo? Então, social, prática de trabalho, sim, governança, corrupção, fraude, improbidade, suborno, transparência, prestação de contas, eficiência de aplicação dos recursos públicos. Essa parte é um pouco sensível e importante para a gestão pública, extremamente importante. E aí, a matriz de materialidade que eu falei para vocês, que a gente aprende a fazer, né, quando a gente dá consultoria, quando a gente dá curso, a gente aprende a fazer. Qual é a eficiência energética, qual é a gestão de resíduos, qual é a relação de trabalho, qual é o relacionamento com os usuários, diversidade e equidade, a governança. Então, a gente traça ali, né, qual é o padrão, tá, prioritário, né, da matriz de materialidade. Dali, pronto, foi dado o diagnóstico, e agora o que é que a gente pode melhorar? Não, essa aqui a gente não vai conseguir fazer. Não adianta não, pessoal, isso aqui a gente não vai conseguir. O que é que a gente vai poder conseguir fazer? Então, vamos fazer o que a gente pode fazer, certo? Se a gente está num prédio lindo desse e ele não foi preparado para energia limpa, é possível, se houver vontade política e comando e precisa, é possível que esse prédio tenha energia limpa, né? Mas, às vezes, não dá, gente, porque a gente sabe como é o nosso dia a dia. A gente quer fazer, mas não depende da gente. Mas vamos fazer, então, só o que a gente consegue, tá? Então, nós temos ali o decreto 14.454, que dispõe sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República. Nós temos a Lei 14.611, que dispõe sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. E altera a CLT, né, que foi aprovada em 1943. Tá? Essa lei que eu falei para vocês. Por 16 anos, eu ocupei cargo de gestão de coordenação de curso. Atualmente, voltei para a coordenação. E também ocupei cargo de gestão de pró-reitoria acadêmica. Mas eu não sei dizer para vocês, para não ter que dizer, o rapaz está filmando, né? Se a equiparação salarial existia, certo? Então, assim, realmente é uma verdade. E aí veio a lindeza da redação do Enem, sabe? Quando eu vi a redação do Enem, eu fiquei toda arrepiada. Eu digo, gente, isso é de arrasar, certo? É de arrasar. Uma redação que, inclusive, os jovens não sabem nem o que era aquilo, né? Eu tenho um de 17 anos lá em casa que ele ficou patinando, né? O cuidado, né? A invisibilidade do cuidado feminino. Quantos de nós, todos nós, não tem uma pessoa dentro dessa sala que não tenha sido cuidado por uma pessoa invisível? Não tem. Não tem. Principalmente os homens. Não tem. Então, é muito lindo. São as nossas mães, as nossas avós. Isso, a vizinha, a prima, isso. E ainda hoje está aqui. Não é, né? Que já mudou um bocado. Pois é, mas assim, as estatísticas não falam isso,
certo? As estatísticas não falam isso. Então, é muito lindo vamos dizer assim, essa voz, né? É muito lindo isso ser discutido. É muito bacana isso. Os critérios de sustentabilidade nas contratações públicas, né? Eu tirei esse gráfico aqui, desse guia. Como inserir critérios de sustentabilidade nas licitações? É uma cartilha que eu tenho, são muitas páginas, se vocês precisarem, eu acho que vocês têm, né? Mas é uma cartilha que eu tenho bem extensa sobre essa contratação, sobre todas as contratações. Gente, assim, eu sou professora e eu adoro compartilhar conhecimento, faz parte do meu DNA. Precisando, pode pedir. Tenho o maior prazer, não tenho um problema em compartilhar. Adoro. Os meninos que são da comissão sabem, né? Todo tempo botando material, todo tempo. Então, assim, não deixem de pedir. Então, no caso, realizar a pesquisa do Guia Nacional de Contratação Sustentável, a primeira providência, e tem que inserir os critérios de sustentabilidade nas licitações públicas. Bom, estamos terminando, pessoal. E aí, né, a sustentabilidade consiste em construir pensando no futuro. Então, assim, é muito bom estarmos aqui na Casa do Povo, estarmos aqui com vocês, dialogando, conversando sobre um assunto tão sensível. E um assunto que é muito legal você querer aprender, é muito legal você dizer, não, me dê ajuda, vamos para frente, porque a gente também tem muito a aprender com vocês. Então, assim, o dia a dia, eu sei, não é o mundo de Alice, tá? Nós não vivemos no mundo rosa da Barbie, mas a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser, vamos dizer assim, resiliente, dizer, não, nós vamos atrás, nós vamos conseguir. Então, parabéns a vocês que nos convidaram, agradecemos muito pela comissão. A comissão, ela é uma comissão temática da OAB, mas, como o Jacques disse, nós temos pessoas de várias profissões, tá? E a gente se reúne para contribuir, a gente faz ali eventos, e a gente está aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Pessoal, agora a gente vai trazer aqui o nosso querido Elano. A gente está falando de sustentabilidade e não poderia deixar de trazer uma situação bem prática do dia a dia da gente, que é a questão do resíduo sólido. Talvez nosso maior cisco no olho, não é? A questão do lixo. É aqui na capital, é no interior. E hoje a gente discute muito a questão do resíduo sólido, eu e o Elano. O Elano é um verdadeiro capitão nessa demanda, nessa caminhada, que é a colocação dos consórcios públicos como um instrumento de gestão do resíduo. E eu costumo dizer que, na verdade, os consórcios devem ser vistos como um verdadeiro instrumento de integração e de integração dos municípios no combate e na gestão do resíduo sólido. Então, meu amigo Elano, por favor. Eu vi uma charge que dizia assim, pai, se tiver o caminhão do lixo. Aí o pai dizia, não, filho, esse é o caminhão da limpeza, lixo somos nós. Verdade. E outra coisa, né? Só para concluir aqui, lixo hoje, essa expressão lixo hoje, ela está sendo praticamente abolida, né? Eliminada, porque a gente tem que enxergar lixo, se em separado, ele deixa de ser lixo e passa a ser resíduo, né? Mas só falando em charge, que a Eveline citou aqui, eu lembro aqui quando eu era menino, e ainda no período do regime militar, mas tinha uma propaganda que eu nunca esqueci, que eu acho importantíssimo, que devia se voltar a fazer isso. Tinha um desenho animado, que era o desenho do Sugismundo, né? Eu não sei, os mais novos talvez não conheçam, mas eu, Eveline, não, né? Tá bom. Lembra do Sugismundo? Aí ele dizia assim, povo limpo é povo desenvolvido. Então, eu acho que a gente peca muito por não trazer, e a gente com tanta tecnologia, com tanta mídia hoje, com tanta TV, internet, a gente tinha que ter um trabalho desse tipo. Inclusive, lá na audiência pública, aqui com o Márcio Martins, numa fala, eu citei isso assim. E olha só, era no regime militar. Meu amigo,
Obrigado, meu amigo Jacques. Bom dia. Eu primeiro quero agradecer já a oportunidade de estar aqui, de falar na Escola do Parlamento, mais para cá. Vocês estão percebendo que eu já comecei errando. E eu ia dizer mais ou menos sobre isso. Vocês viram aqui a apresentação do professor Jacques, da professora Eveline, a tranquilidade, né? Os slides correspondendo ao que vai ser dito. Eu vou logo dizer a vocês que eu sou um desastre. Todos eles, imperativos, tá entendendo? Eu sou um desastre. E eu coloco, não é nem muito... Eu coloco os slides, eu disse outro para o Jacques, eu coloco os slides, não é nem para... porque eu tenho algo assim a mostrar, não. É para eu me controlar. Eu sou verborrágico. Ou seja, falo pelos cotovelos. Se não tiver o norte... Se não tiver o norte, eu vou embora e é triste. Uma vez, bem rápido, para vocês verem o meu problema com slides. Eu falava, me chamavam para falar, eu falava, advogado, né? Eu falando e tal. Eu disse, rapaz, você precisa, as pessoas, hoje em dia, você usa slide e tal. Aí eu, sofrimento, Fabíola, para fazer os slides. Comecei a fazer, né? Aí achava bonito, e olhava, e tirava, e colocava. E comecei a usar o slide. Né? Aí eu disse, mas, rapaz, tem hora que você fala, não tem nada a ver com o que tem com o slide. E eu disse, meu Deus do céu. E aí tem um amigo meu, superintendente, o Joselito, um cara fantástico, tem poder de comunicação. E eu disse, rapaz, eu vou fazer um slide maravilhoso. Fui lá para a Assembleia, um slide maravilhoso, porque o Joselito vai e eu tenho que botar um negócio bacana. O Joselito não levou um slide. Aí eu me lasquei total. Então, já vou pedindo desculpas, não vai ser a mesma coisa, é mais para eu me controlar. Mas vamos lá. E eu perdi o bichinho. Aqui não é cabotinice, não, fazendo propaganda de mim, não. É só para contextualizar por que eu estou aqui do lado de dois professores excelentes e falando nesse assunto. Sou advogado e estou na superintendência do consórcio público de manejo de resíduos sólidos da região metropolitana B. Engloba 9 municípios, eu falo já deles aqui na região metropolitana. E estou na presidência da Associação das Gestões Ambientais Locais do Estado do Ceará, uma associação privada cujo tema municipalista, nós somos vinculados, inclusive, à Prece, e esse tema e essa associação tem me aberto muitas portas para eu poder falar, e essa luta diária da questão, especificamente aqui dos resíduos sólidos, iniciamos sob a perspectiva do licenciamento ambiental. Então, tire, meu amigo, nem eu mesmo aguento aí, né? Bom, depois da aula dada aqui pela Eveline, pela professora e pelo professor Jacques, por que a minha contextualização? A AGACE, essa associação de que eu acabei de falar e que eu estou na presidência, está aqui a Andressa Lima, que é diretora administrativa e financeira da associação, e também secretária executiva do consórcio da região metropolitana B. Né? Então, nós tínhamos o seguinte contexto. O Estado do Ceará sempre pensou consórcios. Os antigos comares, cujo objetivo era a construção de aterro sanitário, já em 2005 existiu. Porém, em 2016 e 2017, quando nasceu a AGACE, e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado ainda nem existia, era o antigo Compan, fomos criados praticamente juntos, nós visualizamos, o Estado do Ceará começou a pensar diferente sobre a questão dos consórcios públicos de resíduos sólidos, os antigos comares, sob o ponto de vista das políticas pré-aterro, que nada mais elas já estavam na previsão da lei da PERS do Estado e da PNRS, que é o artigo 9º da PNRS, não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar, e só aí, nesta ordem, a disposição final adequada. Pensem, os comares pensavam no destino final, pensavam nos aterros sanitários, na construção. Não se entendia que, antes de chegar a ele, todo esse caminho poderia ser trilhado. Então, a política pré-aterro é isto. Só que nós tínhamos a grande dificuldade para implementar, até porque a autonomia é do município, e aqui eu trago o nosso raciocínio para a questão municipal, para a dificuldade, porque é ele, o município,
em primeiro lugar, o obrigado a gerir o manejo de resíduos sólidos, porque se a tentativa até então, desde 2005, com os comares, os aterros sanitários caríssimos, tanto para a construção quanto para a manutenção, como implementar uma política dessa sob o ponto de vista municipal, respeitando a autonomia do município, sem ferir as susceptibilidades dos gestores públicos e também tendo recurso, aporte de recurso, que é o principal. Sabe, por favor. Então, a política pré-aterro se consolidou no pensamento da coleta seletiva para poder iniciar todos aqueles itens do artigo 9º e em planos de coletas seletivas múltiplas, que fizeram a previsão exatamente aí do repasse da questão de recursos para os municípios, dos 2% do ICMS, que é o conhecido ICMS socioambiental ou ICMS ecológico, dentro dos 25% do ICMS destinado aos municípios, da arrecadação do Estado, 2% estão ali sob o caráter ambiental. Eles iam, os municípios, esses recursos iam para os municípios recebiam sob o critério do IQM, do Índice de Qualidade de Meio Ambiente. Porém, o gestor, na maioria das vezes, achava que comprar a cestazinha com as cores diferenciadas e colocar na construção da praça, estava ele, muito orgulhosamente, investindo em questão ambiental, em meio ambiente. Isso é cultural. E continua assim, mais ou menos, porque, com o que eu vou dizer, se modificou o critério, inclusive obrigando a aplicação desses recursos, e mesmo assim se diz, puxa vida, eu não vou comprar minha cestinha, eu não vou poder aplicar assim ou assado, isso não é meio ambiente, e aí há uma questão, uma compreensão que vai longe, por isso essa regulamentação foi muito importante desde 2016. Esse decreto, lá em 2017, fez essa previsão, criou o artigo 18A, onde ele diz, município, você pode concorrer a receber como era antes, mas se você se consorciar, se você se comprometer em fazer educação ambiental, se você, município, se comprometer em implementar o plano de coletas seletivas, esse recurso que você vai receber, você receberá os 2% cheios. E percebo, desde então, aqueles municípios que se consorciaram nunca atingiram, nunca recepcionaram tanto recurso como agora consorciado com esta obrigação. Mesmo municípios do porte da capital, Fortaleza, Eusébio, Aquiraz, que não se consorciaram. Veremos depois. Sabe, por favor, amigo. Pois não. O que eu quis trazer aqui no primeiro momento, para não fugir, era entender o porquê de hoje a questão do manejo de resíduos sólidos no Estado do Ceará, sob o ponto de vista municipal, inclusive através de consórcio, obter essa compreensão de que são políticas pré-aterro. Foi este o raciocínio que veio através da lei e através dos decretos regulamentadores que trouxeram os gestores públicos, os municípios, a esta prática com relação ao manejo de resíduos sólidos. Então, entendeu-se ainda sobre a questão da política pré-aterro. Não indo para o aterro, reduzindo o volume de resíduos dispostos no aterro, menor será a sua área, menor o custo de instalação e manutenção e maior a duração da vida útil do equipamento, pois apenas o que é rejeito, aquilo que não é mais possível de ser reutilizado ou reciclado, irá para o aterro sanitário. Observem que eu trouxe esta questão, nós temos mais de 300 lixões a céu aberto no estado do Ceará. Se nós entrarmos no site, a SEMA já diminuiu para 297, mas não contabiliza a quantidade de terrenos abandonados que foram lixões, simplesmente abandonados, não se colocou mais lixo ali para se colocar em outro local, são 300. Eu, particularmente, cheguei a ver 311, mas não tenho oficialidade para isso. 11% dos lixões de céu aberto estão no Ceará. Ou seja, isso é uma chaga aberta, viva, no seio da sociedade. Nós passamos, nós vemos
e sentimos, entre aspas, pena de quem está ali trabalhando, aquela família, mas ficamos um pouco que anestesiados. É um absurdo, meus colegas, é um absurdo. Nós não podemos nos acostumar a isso. Pacajus, que é a sede do consórcio onde eu trabalho, o lixão é na beira da BR-116. Você passa, se passar na velocidade maior, o vento dá e leva papel, alguma coisa assim. Eu sei que eu estou no sentido figurado, mas o lixão é entre os dois eixos, da transposição do Rio São Francisco e o outro toda vez eu esqueço o nome, Andressa. Canal do Trabalhador. Tem chorume ali. Tem chorume. E é essa água que vem para cá. É um negócio absurdo. Eu poderia aqui passar a manhã toda falando no problema social das famílias, dos catadores, os catadores de materiais recicláveis, categoria profissional reconhecida, mas é porque seria simplório, é um negócio absurdo. Nós não podemos nos acostumar a isso. E os consórcios públicos, eu vou chegar, a política pré-aterro, a intenção dela é encerrar os lixões. Não existe outro objetivo mais claro, é encerrar os lixões. Por favor, Sávio. E eu trouxe, ganhei do Jacques o passador, rapaz, vim empolgado com esse passador, sabe? Você nem imagina, treinei em casa, tá entendendo? E botava na cabeça, não aponte para a tela, aponte para o computador. E aponta, não funciona, mas tudo bem, tá bom, né? Bom, aqui bem rápido, só os decretos que durante esse tempo todo eles regulamentaram, e agora 2022, este último, que repetiu, porque o decreto anterior, os 5 anos, já se venceu no final, né? E nós precisávamos de um novo decreto, e a política continuou, essa política pré-aterro continuou sendo respeitada pelo Estado. Por favor. Então, a política pré-aterro, qual é o tripé? Educação ambiental, eu acho que em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, se nós não fizermos educação ambiental, nada funcionará. É uma questão cultural, nós precisamos ter essa modificação cultural. O Jacques falou aqui, acho que foi antes, nós conversando sobre no prédio, né? Faz a segregação de qualquer forma, junta tudo, passa o caminhão, leva, não tem educação o problema dos condomínios, né? Os condomínios. Eu acho um dos problemas mais sérios. Porque o que acontece? A gente estava na audiência pública aqui com o vereador Márcio Martins e foi tocado nesse assunto, e eu disse, a gente não tem uma legislação capaz de obrigar os condomínios a fazerem a coleta seletiva, fazer a seleção do resíduo, né? E aí o Gabriel disse assim, não, doutor, mas nós temos. Eu digo, temos, mas ela não cumpre. Então, a lei que existe diz assim, você tem que fazer, mas não diz, se você não fizer, você vai pagar por isso. Então, a lei que cai no desuso, né? Inclusive, ela disse assim, não, então, o Márcio Martins disse, vamos deixar essa lei de stand-by aqui para a gente rever essa lei. Porque, assim, na hora que o condomínio for obrigado, mas também tem que se permitir ao condomínio, né, um acesso a uma plataforma, uma lista de associações, de catadores, alguma coisa que possa buscar fazer essa coleta seletiva. Uhum. Porque também obrigar aí, se você ficar sem saber onde vai botar isso aí... Então, exato. Você fala de situações importantíssimas, né? E o que precede isso, a tudo isso, no meu modo de entender, é a questão da educação ambiental. Porque se nós não nos educarmos, se nós não mudarmos a nossa forma de tratar o resíduo, se nós não entendermos que, inclusive, resíduos sólidos é geração de renda, é dinheiro. Nós estamos, literalmente, eu não gosto nem de citar muito essa expressão, porque parece uma coisa chula, então, mas nós estamos enterrando dinheiro, deixando de gerar emprego. Pois não, senhor? Só que ela passa nas ruas de Fortaleza
mas punir dando condições para que o condomínio tenha uma relação direta com a plataforma, com as associações fiscalizadoras, e faça parceria e faça essa conexão. Não é? Nós temos agora aí, estamos pagando taxa de lixo. Que está uma discussão aí rolando. É outra discussão séria. Sabe? Para que esse então, se paga mais de 1 milhão Marquise e vai ter mais dinheiro aí para taxa de lixo, quais são as ações? Porque eu acho que tudo não é lei, gente. Depois da lei, qual é o plano de ação para colocar isso para funcionar? Se não fizer isso, não adianta, gente. É uma lei, coração de leis e acabou. Não é? Tem que ter um plano de ação para tudo. E a questão ambiental está cada dia mais séria. Já tem previsões aí desse calorão que está acontecendo no Brasil e muito pior que vem pela frente. Tá? Quer dizer, nós estamos atrasados na ação. Com certeza. Estamos sofrendo e a coisa é pior. Sim. Imaginem, nós estamos citando o exemplo, digamos, de importância, mas de menor número de pessoas, porque estamos nos referindo, talvez eu não esteja me explicando perfeitamente, mas estamos falando de um condomínio. Imagine na questão de um município. E a senhora citou agora a questão da empresa da Marquise, da cobrança da taxa, porque isso é uma obrigação. A cobrança da taxa, aliás, a cobrança pelo manejo de resíduos sólidos, que pode ser por tarifa também, ela é uma obrigação que o gestor público tem, por questão legal, a atualização do novo marco, né? E marco de saneamento básico, atualização, e ele, gestor público, poderá ser processado por improbidade administrativa e renúncia de receita. Se ele não fizer ele tem que fazer a cobrança pelo manejo de resíduos sólidos, mas não é só cobrar. Se não tiver, exato, existe. Mas ele está sujeito a isso, porque perceba, o que eu quero chegar sob a perspectiva do município. Fortaleza, nós estamos falando de Fortaleza, a capital. A média dos municípios cearenses, do país todo, é de médio e pequeno porte. Imaginem como está o restante dos municípios com relação à cobrança. Eu ia chegar lá, mas nós hoje somos 21 consórcios públicos de manejo de resíduos sólidos, englobando, dos 184 municípios do Estado, 171. Ou seja, quase a totalidade do Estado. Ficou de fora Fortaleza, Aquiraz, Maracanaú, 13 municípios, 2 lá no interior, mas aqui na região metropolitana, só 7 municípios do lado B, que assim foi dividido, e os outros, Caucaia, Aquiraz, São Gonçalo, todo respeito à questão da empresa, mas muito por causa da influência da empresa Marquise. Por quê? Porque não é interessante para ela, e isso é legítimo, não estou dizendo que esteja errado, não, mas não é interessante para ela a coleta seletiva. Porque a coleta seletiva vai retirar o produto do trabalho dela. Quanto mais lixo, melhor. Eu falo isso com todo respeito, sem nenhuma crítica à empresa. Não se trata disso. É porque, no meu modo de entender, vai diametralmente oposto, por exemplo, a uma implementação de plano de coleta seletiva. Se eu digo, no meu município, que eu vou fazer a segregação do resíduo na porta da sua casa, vou levar este resíduo para uma central municipal de resíduos e, dali, agregar valor a esse resíduo e comercializar, eu estarei, pelo menos aos poucos, retirando o produto principal da coleta do município, normal, da varrição, portanto, diminuindo a matéria-prima da empresa, vamos retirar a questão Marquise, com todo respeito, mas a empresa que, porventura, esteja naquele município obtendo, recepcionando o lixo. Tecnicamente, não é mais interessante nos referir assim, né, mas ele só tem um valor agregado se nós segregarmos ele corretamente. Se nós rebolarmos, como diz o cearense, né, para qualquer lugar, porque não tem mais fora, mas para fora, nós estamos tratando aquilo que poderia ser
de fundamental importância para uma cadeia produtiva, desprezando aquela matéria-prima. Mas isso traria outro debate de fundamental importância. Eu agradeço a sua participação e vou voltar aqui. Voltar não, porque ninguém saiu do tema, não, né? Vou apenas, para poder caminhar, por favor, se eu estiver aí com muito tempo, me avisem, porque é outra situação ruim para mim. Bom, vamos lá. Então, esse 2016, a questão do decreto, a questão das leis, a questão do entendimento, da discussão, da institucionalização do debate, e esse momento, o Plano Estratégico de Saneamento Básico, que eu, representando a GAS, tive a honra de participar, um riquíssimo 2 anos e meio, mesmo através da pandemia, né, o Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa, nos seus pactos, vários pactos já foram feitos, e o último pacto pelo saneamento básico, isso foi um momento importante, e eu achei de fundamental importância, porque tanto a legislação, quanto o entendimento, e quanto o raciocínio nesse sentido, foi consolidado nesse Plano Estratégico de Saneamento Básico do Estado do Ceará, tratando dos 4 eixos, né, o esgotamento sanitário, a drenagem, inclusive a questão do manejo de resíduos sólidos. Eu trago isso porque ali está bem configurado já, ficou um trabalho muito bacana, muitas instituições, muitas cabeças pensantes, um assunto maravilhoso através da professora Rosana Garjuli, um negócio fantástico. Então, quais foram as conquistas? 21 consórcios de manejo de resíduos sólidos, dos 184, 171 consorciados. Os recursos do ICMS ecológico são passados rigorosamente, e assim o foram mesmo durante a pandemia. E a esmagadora dos municípios, pensando neles, inclusive, médio e pequeno porte, nunca recebeu, esta maioria nunca recebeu a quantidade que hoje é repassada para os consórcios, para os municípios, repassada aos consórcios pelos municípios. Sabe, por favor. Trouxe aqui apenas um quadro ilustrativo para nós percebermos, né, como está tomado o Estado do Ceará, raciocinando oficialmente políticas pré-aterro. Ela onde é que funciona? Como é que está isso? Seria outro debate. Debate não, seria outra explicação. Não funciona, pouca coisa está fora do papel. O arcabouço jurídico, normativo existe, está essa Constituição, mas nós precisamos urgentemente avançar. O que seria o avanço? O exemplo prático. Centrais municipais de resíduos, as CMEs, estão construídas. Os prefeitos querem muito, porque é um prédio, faz a inauguração, mas não se tem uma coleta seletiva nem uma educação ambiental. Aí eu vou segregar o quê dentro dessa CMR? Se vier o lixo, não funcionou nada, fica tudo do mesmo jeito. Então, há recurso, se constrói, a preocupação inicial é a questão do prédio, porque ele possibilita uma inauguração, ele possibilita dividendo político, mas não se sabe o que se vai fazer quando existe uma coleta seletiva, o que se vai fazer dessa coleta seletiva, como é que esse resíduo segregado, inclusive, vai ser colocado no mercado, inserindo a categoria de catadores de materiais recicláveis nesta cadeia produtiva, porque só o social vai conseguir, só a política social, só o poder público vai conseguir isso. O privado não tem interesse em inserir o catador na cadeia produtiva, né? Bom, mas com isso eu quero dizer que o raciocínio, o entendimento, eu acredito que tenha sido uma vitória no Estado do Ceará. E para contextualizar, nós somos 5.568 municípios. Aqui eu quero fazer uma homenagem à questão dos consórcios públicos, que é outro tema. É a única forma que o município encontra para, principalmente numa política tão cara não só no sentido de recurso, mas cara de importância, que o município encontra, não é que seja a melhor forma, ele só vai conseguir implementar se ele estiver consorciado. Junção de forças. Então, o consórcio público, que também o entendimento é uma questão cultural, chega a esses níveis hoje. Estão 723 consórcios no Brasil, públicos, 276 na região sudeste, englobando essa quantidade de 1.635 municípios. Cito a região sudeste porque é onde existe o maior número
de municípios e de consórcios, e nós aqui no Nordeste já temos 163 consórcios públicos englobando 1.365 municípios. A fonte é a CNM, Confederação Nacional dos Municípios, na página do Observatório Municipalista de Consórcios. Por favor, sabe? A outra é. Então, rapidamente, né, eu sei que eu já estou me demorando, né? Por que os consórcios de resíduos sólidos? Aqui eu trago um entendimento para nós, no que eu estava querendo dizer, né? Que o município só vai implementar, não só essa, mas inúmeras outras, inclusive o município grande, se ele se consorciar, se ele tiver a força dele juntamente com a força dos outros. O consórcio público é exatamente isso, é a união de forças para que, no caso do poder público, se encontre todos com o mesmo foco, querendo alcançar o mesmo desiderato. E os consórcios públicos, eles possibilitam, por exemplo, um aterro sanitário, independentemente, varia muito pouco a questão populacional com relação ao preço. Vamos fazer um aterro público em Pacajus, que é mais barato do que em Fortaleza. Não, né, o raciocínio técnico, e eu aqui não posso nem me estender muito, não, eu que aprendi isso e trouxe, varia muito pouco a questão de recursos com relação à população. Então, a manutenção, os custos fixos de um aterro sanitário é muito caro. Porque, percebam, na região metropolitana, onde nós trabalhamos, eu e a Andressa, foi feito um estudo e 75% a 80% do resíduo produzido nos 7 municípios, nos 9 municípios que compõem, Maracanaú, vamos lá, Maracanaú, me ajuda, Andressa, Pacatuba, Maranguape, Guaiúba, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, Assede, Chorozinho e Ocara. São os 9 municípios da região metropolitana B, onde 7 se consorciaram. Maracanaú e Pacatuba ficaram de fora. É uma decisão política, respeitando, inclusive, a autonomia. Mas eu estava falando sobre... Me ajuda no raciocínio. Os custos do aterro, né? Não, o que eu quero dizer é porque eu tergiversei aqui para falar nos municípios, mas tinha um raciocínio que depois da Covid eu estou assim, eu começo um raciocínio e não termino. Era, né? Bom, então era dito, o que... Mas é verdade, a questão da Covid, eu começo a desenvolver um raciocínio, se eu fizer uma vírgula, colocar um aposto, eu tenho dificuldade de voltar lá no final, depois da vírgula. Né? Então, eu peço desculpas, Jacques, assim, já de início. Mas eu acho que foi depois dessa questão. Mas vamos lá. Você está com a síndrome do pensamento acelerado. Então, pronto. Vamos, meu amigo. Então, os cursos operados, o histórico de lições perdidos, né? Os muitos lixões perdidos na questão da política anterior, que era a construção de aterros, percebo, Sobral, Limoeiro, Juazeiro, Cascavel, sobreviveram. Sobral teve um aporte milionário, se não me engano, do BID, os demais, não tem nenhum funcionando corretamente aterro sanitário. Nenhum. Sobral tem problemas, apesar do recurso, do aporte de recurso enorme. Cascavel não saiu do papel, Limoeiro não saiu do papel, lá em Juazeiro agora, e todos... Juazeiro começou a sair porque entrou com a PPP, mas todos eles, os antigos comares, migraram para a questão das políticas pré-aterro, apesar de manterem ainda algumas iniciativas com relação aos aterros sanitários construídos ou em construção, que muitos deles têm a seguinte significação: aterro sanitário, aí o sujeito não tem a licença ambiental da segunda etapa, por exemplo, aí vira um aterro controlado. Não existe aterro controlado. Né? É o lixão cercado. Né? O senhor disse, não, está controlado. Está controlada a entrada, alguma coisa assim. Mas nem isso. Né? Para botar lá, tem que pedir para entrar. Né? Porque, volto só aquele final que eu acho importante, a 14.026, né, que atualizou o marco legal, induz os consórcios municipais. Vai, Sávio. Ganchou? Uma estratégia importante para que os municípios realizem a gestão adequada de resíduos, considerando as vantagens do ponto de vista do fortalecimento da gestão institucional, isso realmente possibilita, né, a continuidade administrativa e a redução dos custos envolvidos. Outra situação que o consórcio produz, economicidade e eficiência. Esse aqui, talvez, o terceiro, seja o mais importante, que é a escala.
Imagine um município para nós da região metropolitana, Maranguape, tem mais de 120 mil habitantes, juntamente com os outros, a nossa população hoje dos 7 municípios está 380 mil, segundo o último censo. A quantidade de escala que nós vamos ter, agregando valor a um resíduo para comercializar. Esta é a ideia. Viabiliza condições de adotar uma gestão técnica qualificada, por favor, Sávio. Promove o fortalecimento da gestão pública, amplia a capacidade contratual, inclusive na captação de recursos federais. O governo federal tem uma normatização que possibilita o município, por exemplo, receber uma emenda parlamentar, seja de bancada, seja individual, muito mais rápido e com muito mais facilidade se for pelo consórcio do que para o município. O Jacques já olhou 2 vezes por relógio. Facilitar firmas, convênios, receber auxílios, é porque ele é educado, ele olha assim. Né? Amplia os limites de valor da licitação, é 2 vezes o do município. Né? Por exemplo, a dispensa de licitação, está aqui que a Andressa que trabalha também com isso, é R$100 mil, 2 vezes o do município. Facilita, o consórcio facilita isso, por favor, Sávio. Aqui eu ia trazer... Estou trazendo a apresentação do meu, mas vou ser bem rápido. É o Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B, com a composição desses municípios de que eu lhe falei. Por que B? Porque a A seria Fortaleza, Aquiraz, Eusébio, São Gonçalo do Amarante, Caucaia, e não se consorciaram. Muito por essa força de que eles levam os resíduos lá para a ASMOC, em Caucaia, e ali se entende que está dando uma destinação. Não deixa de ser, mas não é uma política pré-aterro, sabe? Então, nós somos os consórcios, pessoa jurídica de direito público interno, de natureza autárquica, na modalidade de associação pública, formada exclusivamente por entes da federação, e eu faço questão de dizer por que trazer essa informação. Nós somos consórcios só de municípios, o Estado não faz parte, apesar do recurso vir de lá. E eu acho isso bom, por quê? Porque o Estado, em determinado momento, olha os da saúde, cria um problema, né? Porque a ascendência que ele tem sobre os municípios é tão forte que ele retira a autonomia do município em várias decisões, mesmo ele estando consorciado. Eu entendo que os consórcios municipais interfederativos, como somos nós, é melhor, a decisão está entre os próprios municípios, apesar, repito, do principal recurso, da principal receita advir do Estado, sabe? Então, nós temos por obrigação, primeiro objeto, e aqui eu faço questão de dizer bem rapidamente, como os consórcios já estão virando multifinalitários para solucionar outros problemas dos municípios, licenciamento ambiental, sistema de inspeção municipal, Codesul, que é o da região Central-Sul, prefeito Bismarck Maia, é um exemplo hoje no estado do Ceará com relação à questão de multifinalidade dos consórcios, faz o manejo de resíduos sólidos e essas outras situações que eu citei. Então, hoje, qual é a principal? Coleta, o objetivo. Coleta, transbordo, transporte, triagem, tratamento e disposição final, sabe? Temos os planos que foram entregues, um plano de coleta seletiva, aqui o da região metropolitana, plano regional de gestão integrada de resíduos sólidos, são fundamentais, um plano de educação ambiental e um plano de comunicação e mobilização social, por favor. Rapidamente, aqui é um quadro em que eu quero mostrar os valores dos recursos. Os municípios nunca receberam isso. Em 2019, 2.585 o consórcio recebeu. Por mês era esse valor do contrato de rateio, 35 mil. Percebo que 20, 21 e 22 houve uma diminuição, tanto por causa da pandemia e porque o número de municípios consorciados aumentou. Quando o nosso nasceu, em 2018, eram 8 municípios. Hoje são 171. Olha só o poder da arrecadação do Estado, né? E esses valores religiosamente repassados mensalmente, sem problema. Os municípios recebem. Elane chega no consórcio? Chega. Por quê? Porque a Caixa Econômica usa um mecanismo chamado aviso de débito. Então, entra no fundo da prefeitura, no fundo geral, 24 horas entra automaticamente na conta do consórcio. Não dá tempo... Né? Não dá tempo de pegar, não. Então, falar, sabe? O nosso consórcio, 11.506.000, o nosso é a maioria, né? O consórcio até o final do exercício financeiro de 2023 totalizará 11.506.000. Cada município deverá ter repassado com o ICMS ecológico até
março de 2023, porque o nosso só termina em 2024, né? O ano financeiro vai até março de 2024, R$ 1.125.082, só para mostrar aqui a questão dos recursos, sabe, por favor. Eu trago aqui gravuras, está terminando, trago aqui gravuras das CMRs, essas tão esperadas CMRs dos municípios. Aqui é à frente, é um projeto básico entregue pelo Estado, com esses recursos os municípios se comprometem em construir, muitos estão construindo, nós já temos todas, só falta a licitação de Maranguape, uma imagem aqui de cima, né, o local de podas, compostagem, pode passar, um galpão, apoio de resíduos e tal, e aqui uma imagem no nível, né? Aqui os galpões de compostagem, eu estava falando de 75%, 75% dos resíduos produzidos industrial, comercial e domiciliar, 75% a 80% aqui na região metropolitana, tem destinação correta. Podem ser objeto de logística reversa, reinserção no mercado e todas as outras questões que dão sustentabilidade, né? A questão da sustentabilidade. Por isso que eu estou aqui, pessoal. É uns ganchozinhos que eles me ajudaram a me trazer. Sabe? Tem um ganchozinho, não, meu amigo Jacques? Mas é isso. Então, só 20% a 25% é considerado rejeito. Então, só isso iria para um aterro de rejeito. Era isso que eu ia falar naquela hora. O aterro de rejeitos, que deverá ser construído bem menor e mais barato, é a manutenção mais barata. Inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente, eu e o Jacques, nós temos obtido com o Gustavo Vicentino, o secretário executivo, conversas nesse sentido de que a possibilidade do ingresso do privado através de usinas, né, usinas que possibilitem geração de energia, não pensarmos só no aterro sanitário, mesmo que de rejeito. Né? Então, era isso que eu ia comentar na hora. Bom, e para dizer que desses 75%, 80%, 50% é orgânico. 50% é orgânico, compostagem, que tem muita serventia, muito. Cascavel está fazendo, Paulo Henrique está fazendo, inclusive com certificado pelo NUTEC, aqui o composto, o adubo, que pode ir, por exemplo, para a agricultura familiar, não necessariamente colocado no mercado, mas o gestor, o prefeito da cidade, da CMM, pode colocar na agricultura familiar, incentivar o agricultor na parte regional. São previstos 2 platôs, 2 ecopontos. Então, essa é a imagem do ecoponto com platô, por favor, Sávio. Se eu demorar muito, ele resiste, né? Como dizer assim, vamos termine. Tem aí a próxima imagem com o simplificado, né? Que são, aí a questão populacional é que vai definir, por gentileza. E aqui eu vou encerrar. Eu teria mais aí, viu? O Jacques me ligou ontem, ela se contenha, não bote muito slide, diminua. Aí, porque aqui ainda tinha mais uns 10, que seriam os desafios, mas tá bom, chega, fica para a próxima. Então, eu gosto de encerrar com isso. Essas frases estão na internet, mas a primeira me chamou a atenção, não tem autoria, procurei. O homem é o suicídio da natureza. Eu achei isso interessantíssimo. Nós não podemos mais usar o discurso de que os nossos filhos ou os nossos netos irão ser prejudicados com o nosso comportamento. Acabou-se essa história. Nós já estamos sofrendo. Agora, nesse momento, nós já sofremos o mau uso, a falta de sustentabilidade nas nossas atitudes, inclusive, a nossa falta de educação ambiental com relação às tratativas do meio ambiente, as tratativas no nosso mundo. Então, o homem é o suicídio da natureza. Até a Andressa disse que eu sou um pouco pessimista, mas eu achei muito interessante que nós, é mais ou menos assim. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Se eu puder, retornarei, e eu quero agradecer a atenção de todos vocês durante aqui, atenção e paciência. Muito obrigado. Ele disse que o homem é o suicídio da natureza, e realmente a gente está sofrendo com isso na pele, né? É fácil sentir na pele, inclusive, a intensidade do sol, né? Ontem na TV eu ouvi que nós hoje temos a emissão de gás de efeito de estufa 150 vezes maior do que ao período pré-industrial, ou seja, antes de 1780, alguma coisa, no período da Revolução Industrial. Então, também quero agradecer aqui e coloco aqui o microfone nas mãos da nossa coordenadora, não é? Ticiana Mota. Muito obrigado por tudo.
Bom, pessoal, muito obrigada aos professores, Elano, Jacques, Eveline, foi super rico. Aproveitar aqui só para colocar, não só a questão do currículo, né, de cada um, mas também os contatos, tá? Isso. A gente tá aqui, eu estou aí tô aqui no Instagram, no LinkedIn, que essa figura belíssima, aqui é a professora Eveline, também com todos os dados dela. Mas ela tem uma coisinha mais bonitinha depois, ela tem um negócio, umas cartinhas aí. A gente divulga, a gente divulga. Coisa, ó, olha aí, um negócio desse aí. Professores, tem um tempinho aí para a gente abrir para perguntas? Claro. Então, assim, agora a gente pode abrir para perguntas aqui. Alguém? Bom dia, meu nome é Roger, faço parte da escola, né? Parabenizar pelas exposições e fazer uma provocação, tá certo? Os temas aqui são temas muito relevantes, nós sabemos disso, há uma consciência social disso. No entanto, pelas exposições, né, nós temos marcado o passo, nós não temos avançado como deveríamos. A questão do lixo, né, passa ano, né, a questão da governança, uma temática, e dá uma percepção, eu ouvi uma frase do Oscar Motomura, que ele é um gestor, né, e forma gestores do Brasil inteiro. E ele colocou, nós vivemos uma crise ética, e ele deu uma definição de ética. A ética é a escolha do bem comum. A ética é a escolha do bem comum. Então, a pergunta dá um sentimento de que a gente está colocando essas questões, mas falta uma cultura hoje que coloque o comum acima do particular. Entende? Então, a gente fica enxugando gelo. Eu sou médico. Então, eu vejo que a gente investe muito num cuidado terapêutico, né? Quando estar doente, a nossa cultura não é uma cultura de prevenção ou de promoção. E isso se fala desde que eu tinha cabelo, né? A promoção e tudo, mas não avança. Então a gente fica. Então a pergunta, né, que ação nós poderíamos fazer, né? Sem dúvida passa pela educação, mas o que é que nós poderíamos fazer de impacto mesmo para mudar? Se nós fôssemos escolher uma ação, né, e aqui nós estamos com a AB, né, que tem um significado muito grande. O que é que nós poderíamos fazer nos próximos 3 meses para levantar essa temática, entende? Para, vamos atrair as pessoas, entende? Para promover algo de bem comum, dizer, rapaz, a gente precisa. Então, estou colocando aí uma provocação, né, positiva, ao mesmo tempo muito feliz. Sentir em cada fala o que eu acho hoje que é fundamental: sinceridade, coerência. Porque nós estamos cansados de discursos, né? De filosofias, por trás não ter um interesse real. Então, nas falas foi percebido isso, que há um interesse sincero de professores, de gestores, de líderes. Então, agradecer à escola, né, por esse momento tão rico, tá bom? Obrigada. Mas, assim, achei interessante porque justamente coadunou com a minha fala. Não ser só teoria. Né? Então, assim, o que é que a gente pode fazer? A primeira coisa é a gente ouvir. Ouvir os servidores, ouvir as pessoas, ouvir, que a gente chama no SG de stakeholders. Ouvir as pessoas, né? Fazer reuniões reuniões com hora marcada para começar e para terminar e rápida. Reuniões de fazer SWOT, de fazer plano de ação, não rola. Isso aí já foi. Então, fazer momentos em que as pessoas falem e a gente vai ali captando aquilo tudo e guardando, e anotando. E ali, depois de um mês, por exemplo, por setores, o que é que cada setor acha? Porque eu não posso chegar na tua casa e dizer o que é que tu deve fazer. Não posso fazer isso. Porque cada casa tem tem um porém. Então, o ideal seria começar, primeiro, a primeira coisa, o primeiro pontapé já está sendo dado, que é se interessar pelo assunto, é entender que o assunto é importante e que pode ser feito. E aí, procurar setores para conversar, como eu digo, são speeches rápidos, não precisa passar a manhã inteira
né, conversando, e dali vocês tiram ali, vocês fazem a matriz de materialidade de uma forma bem simples. A segunda, aí vocês vão ver, vão condensar, vão compilar essas situações, o que é que está pegando, vamos dizer assim, e aí vocês vão atrás de ajuda no sentido, sempre pela governança, o que é que pode ser feito. Então, assim, não adianta inventar a roda, querer fazer... não, é fazer o que dá para fazer dentro do que a gente tem. Mas, sem escutar as pessoas, como que diz, vem de cima para baixo, não vai dar certo. Tem que escutar todas as pessoas. E ali, gente, saem ali, a gente chama de um brainstorming, que, na verdade, é uma catarse. É quando cada um vai lá dando ideias e você vai juntando, e aí, no final, vocês vão ver, vai ter coisas assim que você diz, poxa, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que uma besteira dessa pudesse dar certo. E surgir tanto efeito. Eu dei uma palestra no TRT 7ª Região, uma semana inteira, sobre inovação. Que a pessoa pensa que a inovação é feita por grandes líderes da tecnologia. Não. O porteiro tem ações de inovação, o zelador tem, a cozinheira tem, o gerente tem, o líder tem. São pequenos insights que a pessoa tem. Por quê? Porque ela está na frente. Ela está ali na frente. Ela sabe que se mudar um horário, se mudar qualquer coisa, aquilo ali vai dar um grande ganho. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, abram o coração e escutem os colegas. E daí vai sair muita coisa bacana, viu?